Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Em tempos de isolamento, o senhor tem aí uma boa dica de leitura para o nosso ouvinte? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Então, hoje, aproveitando que ficar em casa favorece muito colocar certas leituras em dia e procurar tentar ler coisas novas, a coluna vai fazer uma recomendação de um livro que está por aí e não recebeu muita cobertura de imprensa, quer dizer, não vi destaque nos jornais, mas que é excelente, principalmente para um momento como esse. O título é Origens, uma grande história de tudo. O autor é um historiador chamado David Christian, que é um dos principais, vamos dizer, líderes de uma corrente da história que eles chamam de grande história, Big History. Então, esse livro vai do Big Bang a primeiras estrelas, sistema solar, vida na Terra, dinossauros, Homo sapiens, agricultura, era do gelo, impérios, combustíveis fósseis, pouso na Lua e globalização. E termina com uma pergunta muito interessante, é para onde vai tudo isso? Talvez vale a pena dizer que na quarta capa, recomendado por Carlo Rovelli, um grande físico italiano, né? E pelo Bill Gates, que aliás ajudou a estruturar esse projeto chamado Big History. O que o senhor destaca como principal qualidade dessa obra, professor? Bom, a principal qualidade do livro é que ele é fiel, né, à ciência, e uma das pernas é a ciência e a outra perna é um profundo conhecimento do processo civilizador. Eu destacaria a questão do antropoceno, que, por exemplo, um outro historiador muito em voga e que de fato é um grande comunicador, que é o Yuval Harari, talvez porque os dois últimos livros ele agora conte com um grande time de pesquisadores e nem sempre ele tenha tempo para examinar os textos mesmo que ele cita, né, os trabalhos científicos que ele cita. Eu imagino que seja por causa disso que ele foi levado a dizer um besterol que ele chamou de antropoceno os últimos 70 mil anos. Quer dizer, desde que há 70 mil anos atrás, um momento, a espécie humana teria sido praticamente extinta, sobraram muitos poucos, e desde que esses poucos conseguiram voltar a ascender e principalmente dominar outras espécies, para ele, tudo isso é antropoceno. E isso, evidentemente, é ignorar a discussão científica sobre essa proposta de se considerar que o antropoceno é uma coisa posterior ao Holoceno, pelo menos isso. Bom, mas é importante destacar que a maneira como ele apresenta os cenários futuros é bem cativante. Quer dizer, ele primeiro identifica os dois lados, o bom e o mal do antropoceno, e depois projeta isso em cenários. No fim, dá uma mensagem bem otimista, talvez não agrade aos céticos e aos cínicos, mas certamente agradará aos que tentam encontrar algum tipo de esperança. Um grande abraço e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, nesta quarta-feira, o governo de São Paulo fechou o último atendimento social que operava ali na região da Cracolândia. Em meio à pandemia, é isso mesmo? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, em plena pandemia, o
último equipamento que existia na Cracolândia, que oferecia chuveiro, banheiro, água corrente e algumas refeições para o fluxo, né, que é como é denominado os dependentes químicos que estão ali na Cracolândia, foi fechado. E essa operação, inclusive, implicou uma operação que o município fez, a transferência de parte das pessoas, de parte dos usuários, através de ônibus, para a região do Glicério, onde equipamento desse tipo já existe e novos estão sendo montados. Numa situação que basicamente vai deixar quem está lá ainda, e muitos nem sabem da transferência, nem foram mobilizados, nem foram organizados, ainda vão estar ali presentes na rua, mais ou menos a Deus dará, além de concentrar também ali no Glicério, junto com outros grupos. O Glicério é um núcleo com uma concentração de população de rua, de moradores de rua muito grande, então a gente vai reforçar isso mais ainda, colocando e levando mais gente para lá, em vez de atender essas pessoas, em vez de oferecer a essas pessoas, nesse momento, algum outro tipo de atendimento. É evidente que todas as leituras já mostravam isso, que o que ocorria nesse equipamento de atendimento, ele não tinha o melhor atendimento, de jeito nenhum. Ele tinha um monte de problemas, inclusive, eventualmente, a presença do tráfico ali não tinha uma estrutura de atendimento de saúde mental e assistência social que seria absolutamente necessária, não oferecia condições, não há nenhuma saudade, digamos, do tipo de equipamento que está colocado ali, que, aliás, está sendo reproduzido no Glicério, mas a questão é tirar o equipamento dali e não colocar absolutamente nada no lugar, Sandra. Professora Raquel Ronick, e agora? O que pode acontecer nessa região a partir desse fechamento? Essa é a grande pergunta, né? O que vai acontecer nessa região no momento em que ela mais precisa, essa região e outros lugares que concentram moradores de rua necessitam um cuidado muito mais intensivo, uma atenção muito mais intensiva, eles são completamente abandonados e provavelmente, muito dificilmente, a Cracolândia vai acabar no seguinte sentido: já várias tentativas, vários equipamentos foram fechados, várias tentativas com bombas, etc., de dispersar o fluxo dali, há vários anos, não tem tido resultado. Ele continua presente, ele continua ali, só que ele vai continuar presente, continuar ali, sem qualquer tipo de rede de proteção e atendimento, já que, em função da própria pandemia, né, a distribuição de comida de organizações voluntárias e muitas outras ações também não estão acontecendo. Então, a hipótese dali poder acontecer uma convulsão é muito grande, e aí o que vai vir é repressão, bomba e prisão. E levar pessoas para a prisão neste momento é o pior cenário possível, porque essa já é, sem dúvida nenhuma, já é um ambiente que vai ter uma vulnerabilidade, já tem uma vulnerabilidade para espalhar o vírus e contaminar muito mais gente, muito maior. Então, é uma coisa que é muito difícil de entender como é possível que, num momento como esse, se assuma um tipo de política, que é a completa antipolítica de atendimento a uma população de rua e a uma população dependente química. Eu sou Sandra Capomatto, ouvimos a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, há 3 semanas atrás o senhor comentou, assim que começaram os panelaços contra o presidente Bolsonaro, que aquele era um momento de inflexão
na política. Como é que o senhor está vendo a situação hoje? Olha, eu agradeço a pergunta porque ela me permite fazer uma reflexão aqui um pouquinho mais de médio prazo. Em geral, a gente tem falado nesse espaço sobre as notícias que estão ocorrendo no dia, né? Mas agora eu vou fazer uma reflexão um pouquinho mais ampla. É interessante essa questão, porque, na verdade, eu acho que ocorreu uma espécie de descolamento entre o que a gente poderia chamar de movimentação da sociedade e a movimentação no mundo da política, né? A sociedade, sobretudo setores de classe média, parte dos quais tinha visivelmente apoiado o presidente Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, começou a se manifestar de maneira bastante intensa contra ele. E isso em vários bairros aqui de São Paulo e em várias capitais do país durante vários dias. Na verdade, essa movimentação até continua. Ela se enfraqueceu um pouco, mas ela continua acontecendo. O que eu acho que houve, né, é que isso não se refletiu no mundo da política. Os políticos não deram uma importância a isso, não potencializaram esse movimento. Eu acho que isso aconteceu porque eu identifico duas estratégias que estão, digamos assim, um pouco contraditórias, né, com essa movimentação, que ela tinha, é claro, uma movimentação espontânea, não era uma movimentação organizada, mas ela tinha um sentido vago, né, de pedir a saída, né, do presidente Bolsonaro. Eu acho que uma das estratégias que eu identifiquei no mundo da política, que é importante os ouvintes da Rádio USP acompanharem, é o de, não a de que o presidente Bolsonaro saia do cargo, mas que ele seja isolado dentro do seu próprio governo. Em outras palavras, a gente poderia dizer que é algo como tentar transformar o presidente Bolsonaro numa rainha da Inglaterra, alguém que reina, mas não governa, né? É uma figura mais decorativa. E a gente pode observar, como por exemplo nos últimos dias, né, decorrente dessa estratégia, o ministro da Saúde foi ganhando força, porque ele tem apoio, né, apoio no Congresso, apoio no Judiciário, apoio, pelo que diz a imprensa, até mesmo infrações militares, e o presidente Bolsonaro ameaçou demiti-lo, mas não o demitiu, e ele continua, então, fazendo aí o seu trabalho, apesar das críticas do chefe, no caso, né? Uma situação bastante peculiar, né? Então, acho que isso é um dos elementos que explica, né, digamos, o fato de que essa movimentação, que eu insisto, ela não terminou, né, e ela pode voltar a crescer. Ela não teve de imediato o impacto na política que ela poderia ter tido, né? Certo, professor. Bom, essa foi a primeira estratégia que o senhor identificou. E a segunda? Bom, de fato há um segundo grupo, né, que é os partidos do campo passando pela centro-esquerda, indo até uma esquerda mais radical, se unificou em torno do dia 30 de março, né, portanto quase 15 dias depois de começados os panelaços, num manifesto a favor da renúncia do presidente Bolsonaro. Essa é uma segunda estratégia, uma coisa curiosa, porque na verdade aí sim há uma proposição de que ele saia, que é mais condizente, reflete mais, né, essa movimentação que começou em torno do dia 16, 17 de março. Agora, o pedido de renúncia é também bastante peculiar, né, porque não há nenhum sinal, né, pelo menos até aqui, de que o presidente Bolsonaro vá renunciar. Ele, na verdade, está lutando. A gente, num outro momento, poderia aprofundar, né, tentar entender qual é o projeto específico dele, mas ele tem um projeto bastante radical, né, que, na minha opinião, vai contra a democracia brasileira, e ele não dá nenhum sinal de que vai arrefecer nessa direção. Ele pode até, e isso é algo também bastante típico, né, do que vem ocorrendo, ele pode até, digamos, recuar um pouco, mas depois ele volta a avançar. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando, vou deixar essa reflexão aqui, mas prometendo aos nossos ouvintes que eu a retomarei nas próximas semanas. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Poder e Contrapoder, por André Singer. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Na última semana, a redução do transporte público em São Paulo por causa do coronavírus gerou aglomeração e assustou passageiros. O que você achou sobre isso? Realmente é um absurdo o que aconteceu nas últimas semanas em relação ao transporte coletivo em várias cidades brasileiras. Com a queda da quantidade de passageiros, e efetivamente houve uma queda de aproximadamente 63% na média, segundo uma pesquisa realizada pelo aplicativo Movit, nas 10 principais cidades brasileiras, mas não é porque houve uma queda no número de passageiros que nós temos que ter uma redução da frota de ônibus, de trens e de metrô. Por quê? Porque na atual pandemia é fundamental que se reduza as possibilidades de contaminação. E os ônibus, os metrôs, os trens, com a altíssima concentração de passageiros que tem normalmente, é um forte vetor de transmissão da doença, da transmissão do vírus. É fundamental que se reduza essa concentração. E para reduzir a concentração de pessoas, não só no interior de ônibus e trens, mas também uma redução nos terminais, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, é fundamental manter a mesma frota de circulação, de modo que dessa maneira se tenha uma redução da quantidade de pessoas por metro quadrado dentro dos ônibus, dos trens e das estações, dos terminais e de todos aqueles lugares que concentram pessoas. Nós estamos vivendo um regime que é um regime de confinamento ou de isolamento parcial. Ou seja, existem muitos trabalhadores que estão continuando a trabalhar, estão utilizando o transporte coletivo. Inclusive os trabalhadores do sistema de saúde, além de médicos e enfermeiros, nós temos faxineiros, temos os trabalhadores que produzem a comida nos hospitais, nós temos o pessoal de manutenção, né, o pessoal que cuida do funcionamento do hospital, e essas pessoas têm fortes possibilidades de estarem contaminadas, podem não estar manifestando a doença ainda, mas por 14 dias elas estão contaminadas, e se elas frequentam ambientes de alta concentração, o risco de passar para outras pessoas é muito grande. E na sua opinião, o que a prefeitura deve fazer quanto a isso? O que aconteceu aqui no estado de São Paulo é um exemplo, né? A prefeitura, que está fazendo um trabalho até muito bom na área da saúde, mas ela realmente descuidou e reduziu na semana passada em 60% a frota. Ou seja, se caiu que seja 70% o número de passageiros e reduziu 60% a frota, o que nós tivemos foi uma hiperconcentração, hiperlotação nos ônibus, manteve a mesma lotação que normalmente já acontece, principalmente na periferia, principalmente nos horários de pico. Isso realmente não pode acontecer e talvez esse tenha sido um dos elementos que gerará no futuro a transmissão do vírus, que estava ainda muito forte, muito concentrada nos bairros de classe média alta, e que provavelmente começam a caminhar em direção à periferia. E o transporte coletivo é um vetor de transmissão desse vírus. É fundamental que seja interrompida essa redução da quantidade de veículos no transporte coletivo da cidade, que a gente restabeleça a frota normal, principalmente nos horários de pico, mas também nos outros horários, porque as pessoas não devem ficar na rua, nos pontos de ônibus, esperando por muito tempo. Na hora que se reduz a frota de ônibus, também se reduz o intervalo entre um ônibus e outro, e, portanto, o tempo de espera nos pontos de ônibus acaba crescendo, e ao crescer, você vai ter gente se concentrando ali, gente mais sujeita a poder se contaminar. É fundamental, portanto, que se não se reduza em nada o sistema de transporte coletivo. Eu sei que existe o interesse econômico das empresas, existe até mesmo o interesse econômico da própria prefeitura, porque ela subsidia parte do sistema de transporte coletivo. Aqui em São Paulo, em outras cidades, é apenas as empresas privadas que ganham com isso. E o econômico não pode prevalecer sobre a vida humana no transporte coletivo, como em todas as outras atividades. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.